De um Corvette em alta velocidade a um tanque de 52 toneladas aterrorizando as estradas, aqui estão as 10 perseguições policiais mais loucas e inusitadas do mundo. Vamos começar! A polícia da Filadélfia está acostumada a perseguições selvagens e loucas e tem muita experiência neste campo. Os ladrões de carro e outros cavaleiros de rodeio não têm chance contra esses ases da condução uniformizados. Mas quando o veículo perseguido for um pouco mais pesado e mais maciço que um carro, como uma ambulância, a perseguição provavelmente será muito mais difícil e a polícia definitivamente precisará de ajuda. O suspeito ao volante da ambulância roubada é um homem de 42 anos considerado instável e perigoso, levando a polícia a uma perigosa perseguição pelas avenidas e alamedas mais movimentadas da cidade por quase uma hora. A forte e poderosa ambulância teceu seu caminho através do trânsito, batendo violentamente nos carros à sua frente, enquanto a polícia, completamente sobrecarregada, não foi capaz de detê-la. Felizmente, um reboque na estrada interveio a tempo de ajudar a polícia. O motorista do reboque puxou em frente à ambulância em uma tentativa imprudente de detê-lo, mas ao invés de parar, o suspeito entrou no veículo de recuperação e bateu no pesado reboque de aço, fazendo com que ele perdesse uma de suas rodas. Essa intervenção heróica do motorista do reboque permitiu à polícia parar a ambulância e prender o suspeito. No Texas, a polícia não se mete com motoristas malucos e as tropas de patrulha das rodovias do Texas são tão eficazes no combate ao crime quanto seus homólogos icônicos, os Texas Rangers. Mas, às vezes, os tropeiros se deparam com alguns bandidos bastante incomuns, como esta mãe de 29 anos viciada em rodeios de carros selvagens. A jovem mulher, que se chama Kathleen Rodrigues, estava em fuga em seu Mercedes SUV, quando foi mandada parar pela polícia. O que se seguiu foi uma perseguição de alta velocidade pela estrada do Texas, tornada ainda mais perigosa pelo fato de o bebê de Kathleen ainda estar no carro com ela. Um policial teve que fazer de tudo para tentar deter a mãe histérica e implantou um dispositivo de deflação de pneus bem na frente do SUV. Com a perda de um pneu, o carro ainda estava dirigível, mas os sistemas de direção e frenagem estavam completamente fora de serviço. O potente SUV da Mercedes acabou colidindo de frente com uma van, pois não conseguiu frear para evitá-la. Entretanto, ao invés de admitir a derrota e se render à polícia, a jovem histérica escolheu sair de seu carro destruído e tentar continuar sua viagem em um veículo roubado. Entretanto, a polícia interveio a tempo desta vez e a jovem fugitiva foi logo algemada. O pobre bebê foi então devolvido em segurança aos seus tutores e essa mãe irresponsável passará um longo tempo atrás das grades. Quando você ouve falar de perseguições de carros, você imediatamente pensa em carros acelerando pela autoestrada com muita ação e empilhamentos, mas às vezes nem a velocidade nem a ação ofegante estão lá. E então assistimos a uma perseguição que é no mínimo soporífera, como evidenciado por essa filmagem incomum gravada por um helicóptero de notícias local em Fort Worth, Texas. As filmagens mostram um pequeno sedã branco dirigindo a 2 km por hora, seguido por vários carros da polícia que surpreendentemente vão tão devagar quanto ele. O suspeito é um jovem traficante de drogas que provavelmente anda se dedicando à sua própria mercadoria, o que o levou a ficar ocioso e como a polícia não sabe se o infrator está armado ou não, eles o seguem a uma distância, acompanhando seu ritmo de condução. Após um tempo aparentemente interminável, o efeito do narcótico deve ter passado e o sujeito finalmente pisa no acelerador. Mas não adianta, porque a polícia pediu ajuda e uma van da SWAT colocou um fim a essa perseguição bizarra. Quando se trata das mais loucas e incomuns perseguições de carro, ninguém pode competir com o Departamento de Polícia de Los Angeles. O local de nascimento de Hollywood tem um dos maiores índices de violação de trânsito e perseguições policiais, como se a realidade da cidade fosse a ficção de seus estúdios de cinema. Mas a medalha de ouro para o mais incomum é sem dúvida essa perseguição surreal, que se parece mais com algum clipe de música de rap gangster ou uma cena do GTA San Andreas. No vídeo, a polícia de Los Angeles estava completamente atordoada com o comportamento desses dois suspeitos atrás do volante de um Mustang conversível em um dia de chuva.
Apesar do excesso de velocidade, os dois jovens encontraram a oportunidade de conversar com outros motoristas como se nada tivesse acontecido. E apesar de terem vários carros de polícia atrás deles, os suspeitos não hesitaram em fazer donuts em uma estrada cheia de gente. O Mustang terminou sua corrida em um bairro de luz vermelha da cidade dos Anjos, onde os dois caras receberam uma calorosa recepção dos residentes locais. Também deve ser dito que, com sua épica vida rodoviária sendo transmitida na TV, eles se tornaram estrelas da tela e muitas pessoas queriam levar uma fotografia de si mesmas com eles. Foram necessários mais de 10 minutos para a polícia chegar ao local e prender os dois jovens, mas com tão poucos danos morais e uma grande dose de insólito, esta perseguição permanecerá por muito tempo nos anais da polícia de Los Angeles. Com sua frota de carros ultramodernos e robustos, a polícia pode lidar com quase todas as situações na estrada. Mas se o veículo que eles querem parar for um veículo blindado de 12 toneladas com um soldado mentalmente instável no controle, a resposta está nas fotos dessa incrível filmagem de Richmond, Virgínia. Tudo começou quando o tenente Joshua Felipe Abud, sob a influência de drogas psicotrópicas, roubou um veículo blindado M557 do quartel da Guarda Nacional do Fort Pickett. O tenente decidiu então levar seu veículo para um pequeno passeio pelo centro da cidade, enquanto metade da força policial da cidade estava em seu rastro. O policial levou os oficiais em uma viagem de 120 km pelas rodovias do estado antes de finalmente ficar sem combustível. Felizmente, não houve praticamente nenhum dano patrimonial ou ferimento como resultado da perseguição frenética, embora a polícia de Richmond teve uma noite inteira que não esquecerá tão cedo. As perseguições mais perigosas são geralmente aquelas que envolvem os veículos mais pesados e mais fortes. Embora seja fácil para a polícia encostar um pequeno sedã ou um carro compacto da cidade, é muito diferente para um caminhão basculante de 20 toneladas, especialmente se a pessoa ao volante for um trabalhador descontente sob a influência de narcóticos. A espetacular filmagem vista nesse clipe foi gravada por um helicóptero da polícia em Norfolk, Inglaterra, e mostra o momento insano em que o suspeito bateu com seu caminhão blindado em carros de polícia, perdendo por pouco a oportunidade de esmagá-los como panquecas. Os pobres policiais ficaram assustados quando viram esse gigantesco monstro de aço vindo em sua direção. Lançado como um míssil, o gigantesco caminhão tentou então abrir caminho no trânsito, colocando os motoristas em grande perigo. A polícia tentou neutralizar os pneus do veículo com o uso de um dispositivo Stinger, mas dado ao seu peso e o tamanho das rodas, a tentativa não teve êxito. A perigosa perseguição finalmente chegou ao fim após mais de 2 horas e mais de 60 quilômetros entre Norfolk e Suffolk, pois o suspeito simplesmente dirigiu para casa e depois saiu calmamente de seu caminhão como se nada tivesse acontecido. Uma vez no chão, a polícia britânica finalmente conseguiu prendê-lo e, felizmente, além de 3 carros da polícia que foram completamente esmagados, não houve vítimas durante essa incrível perseguição. As caravanas são veículos que combinam o conforto de uma casa com a mobilidade de um veículo rodoviário. Mas embora os URVs sejam ótimos para viagens familiares, eles certamente não são feitos para perseguições selvagens. Julgue por si mesmo ao olhar essas imagens do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Você pode ver uma jovem mulher acelerando pela rodovia do Vale de São Fernando em uma motorhome roubada. Mas como a manobrabilidade desse tipo de máquina é muito limitada, a motorhome se chocará com árvores e vários outros carros em seu caminho. A autocaravana será destruída em breve por colisão com obstáculos, embora seu motor ainda seja capaz de mantê-la em funcionamento. Finalmente, a motorista dirigiu com muita força, fazendo com que o veículo pesado batesse em uma casa e chegasse a uma parada completa. Imagine que você é um adolescente americano rebelde que está entediado em casa. Você seria então como um jovem de 15 anos que decidiu roubar um ônibus escolar e embarcar em uma perseguição na rodovia? O vídeo a seguir foi filmado no Texas por um policial do condado de Fort Bend. As filmagens nos mostram essa perseguição em comum, que nos lembram o filme Velocidade Máxima. A perseguição começou por volta das 9h45 daquela noite, quando os motoristas relataram às autoridades sobre um grande ônibus escolar tecendo manobras perigosamente através do trânsito. O jovem adolescente estava acelerando na estrada com seus faróis apagados, pondo em perigo sua própria vida e a de outros motoristas.
Dado o tamanho do veículo de transporte escolar, não ia ser uma tarefa fácil para a polícia do Texas. Mas isso não iria satisfazer a eficiência dos soldados do Texas, que graças a uma manobra engenhosa acabaram desviando o ônibus para fora da estrada e o chocaram contra um de seus poderosos utilitários esportivos. O ônibus escolar da morte acabou sendo parado sem grandes danos e o adolescente rebelde foi imediatamente preso. Esperamos que um pouco de tempo na prisão o impeça de querer fazer desvios selvagens na estrada de novo. Muitos videogames permitem que você dirija um tanque pelo centro da cidade, mas você poderia fazer isso na vida real? O veterano do exército Shawn Nelson o fez em 1995, em uma das mais incríveis perseguições de carros da história americana. O soldado de 35 anos havia roubado um tanque M60 Patton do arsenal da Guarda Nacional da Califórnia e conduzido a máquina de 57 toneladas pelas ruas de San Diego. Os residentes e a polícia passaram os 23 minutos mais longos de suas vidas com um veículo blindado de combate rasgando sua cidade. O poderoso tanque causou muitos danos em seu trajeto, esmagando carros e postes de iluminação e rompendo a rede de água, deixando vários bairros sem água e eletricidade. Finalmente, o tanque foi parado quando seus rastros ficaram presos, permitindo que a polícia neutralizasse seu motorista de uma vez por todas, eliminando assim qualquer ameaça. Alguns carros são tão poderosos e rápidos que são quase impossíveis de serem perseguidos. Na verdade, os carros de polícia convencionais nunca conseguirão igualar a potência desses carros de corrida. Basta olhar para as incríveis imagens desse Corvette vermelho em alta velocidade na rodovia em Daytona Beach, Flórida. O carro ia tão rápido que nenhum carro da polícia podia chegar a menos de 100 metros dele. Até mesmo o helicóptero de vigilância policial teve dificuldades para acompanhar o Corvette. Graças a essa velocidade extrema e a manobrabilidade de seu carro esportivo, o suspeito conseguiu escapar, ao contrário de todas as perseguições que vimos nesse vídeo. E isso é tudo por hoje. Qual dessas 10 perseguições o impressionou mais? Nos diga nos comentários e nos vemos em breve com mais descobertas incomuns. A luta é um dos esportes mais difíceis do mundo. Além de lidar com a pressão da arquibancada, o lutador ainda tem que se preocupar com seu adversário, que está ali literalmente para cair na porrada. Alguns lutadores são conhecidos por possuírem habilidades diferenciadas, enquanto outros ficam famosos por passar uma tremenda vergonha no octógono.